E se esta oração chegou até você hoje, porque Deus quer silenciar a guerra do mundo, começando pela guerra dentro do seu coração, talvez você tenha chegado até aqui cansado. Talvez tenha ouvido tantas notícias pesadas que a sua alma já nem sabe mais como reagir. Talvez você esteja preocupado com o rumo do mundo. Talvez esteja angustiado com tanta divisão, tanta dureza, tanta violência, tanto medo, tanta falta de paz. Mas talvez no fundo você também saiba que as guerras não acontecem apenas entre nações. Também existem guerras dentro das famílias, guerras dentro das casas, guerras dentro das palavras, guerras dentro dos pensamentos, guerras dentro da alma. E foi justamente sobre isso que as últimas mensagens do Papa Leão tocaram com tanta força. Ele lembrou ao mundo que não fala como político, mas a partir do Evangelho. E quando a voz do Evangelho fala, ela não nasce da lógica do poder, da vingança, da ameaça ou da destruição. Ela nasce da paz, da reconciliação, da vida, da misericórdia, do chamado urgente para que a humanidade deixe de planejar caminhos de morte e volte a escolher o diálogo, a compaixão e a dignidade de cada pessoa. Por isso, esta oração não é apenas uma resposta a uma notícia. É uma resposta espiritual. É um chamado para rezar. É um convite para deixar Deus tocar o mundo, mas também deixar Deus tocar você. Porque muitas vezes pedimos paz para as nações, mas ainda carregamos guerra dentro do peito. Pedimos diálogo para os povos, mas não conseguimos escutar quem está perto. Pedimos reconciliação para o mundo, mas continuamos alimentando mágoas antigas. Pedimos que os poderosos abandonem a dureza, mas não deixamos Deus desarmar o nosso orgulho. Antes de continuarmos, escreva nos comentários: Senhor, começa a tua paz em mim. Escreva com fé. Escreva como quem abre o coração. Escreva como quem reconhece que a paz do mundo também precisa passar pela conversão do coração humano. E se você quiser, deixe também o nome de alguém, de uma família, de um país ou de uma situação que precisa urgentemente da paz de Deus. E eu quero te pedir algo muito importante. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe este vídeo com um irmão de fé que precisa ouvir esta oração ainda hoje. Porque aqui nós rezamos todos os dias. Aqui buscamos a Deus em meio ao cansaço do mundo. Aqui levantamos uma corrente de fé por paz, proteção, misericórdia e conversão. O seu like ajuda esta oração a alcançar mais pessoas. A sua inscrição te une a esta família de oração. Ativar o sininho te ajuda a receber nossas orações diárias. E compartilhar este vídeo pode ser o instrumento que Deus vai usar para tocar um coração que está vivendo uma guerra silenciosa. Agora, pare por um instante. Respire fundo. Respire de novo. E mais uma vez. Solte a tensão dos ombros. Solte o peso do peito. Silencie a mente. Coloque diante de Deus tudo aquilo que tem tirado a sua paz. As notícias que assustam, as conversas difíceis, as preocupações com a família, as guerras internas, as tensões escondidas, as palavras que ainda doem, as lembranças que ainda pesam. E entre agora, com humildade, neste momento santo de oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus da paz, hoje eu venho diante de Ti com o coração aberto. Não venho fingir tranquilidade. Não venho esconder o que sinto. Não venho dizer que está tudo bem, quando Tu sabes que nem sempre está. Venho como estou, com minhas preocupações, com minhas perguntas, com meus medos, com minhas feridas, com meus pensamentos acelerados, com meu cansaço interior, com minha necessidade profunda de que a Tua paz me visite de verdade. Senhor, nestes dias,
A voz do Papa Leão recordou ao mundo que o Evangelho não se curva diante da lógica da guerra. Ele lembrou que a fé não pode se acostumar com a destruição. Ele lembrou que o coração cristão precisa rejeitar tudo aquilo que planeja violência, divisão, morte e sofrimento. E hoje, eu recebo esse chamado não apenas como uma mensagem pública, mas como uma palavra viva para mim. Porque eu também preciso ser desarmado por dentro. Eu também preciso deixar que o Evangelho toque minha forma de pensar. Eu também preciso deixar que Cristo transforme minha forma de reagir. Eu também preciso reconhecer que muitas vezes existe guerra escondida dentro de mim. Senhor, desarma o meu coração, desarma meus pensamentos, desarma minhas palavras duras, desarma minhas reações impulsivas, desarma meu orgulho, desarma minha ansiedade, desarma minha necessidade de controlar tudo, desarma minha vontade de ter sempre razão, desarma as discussões que eu alimento dentro da mente, desarma as respostas que preparo antes mesmo de escutar, desarma as mágoas que eu guardei, desarma os ressentimentos que ainda me prendem, desarma a frieza que nasceu de antigas decepções, desarma a dureza que eu chamei de força, mas que no fundo era apenas defesa. Jesus, Príncipe da Paz, entra dentro de mim. Não fiques na superfície, não fiques apenas no que os outros conseguem ver. Vai à raiz, vai ao lugar onde eu comecei a me endurecer. Vai ao momento em que eu aprendi a reagir com medo. Vai às lembranças que ainda me fazem viver em alerta. Vai às palavras que ainda ecoam. Vai às feridas que ainda me fazem responder com aspereza. Vai aos silêncios que se tornaram peso. Vai às dores que eu nunca tratei direito. Vai aos conflitos que eu fui guardando dentro de mim até minha alma se acostumar com a tensão. E toca tudo isso com tua paz. Senhor, eu não quero apenas pedir paz para o mundo. Eu quero me tornar alguém pacificado por ti. Não quero apenas desejar que as guerras terminem longe de mim. Eu quero que terminem também as pequenas guerras que carrego por dentro. A guerra da culpa, a guerra da comparação, a guerra do medo, a guerra da ansiedade, a guerra da impaciência, a guerra dos pensamentos que não param, a guerra das lembranças que ainda machucam, a guerra da necessidade de me defender o tempo todo, a guerra de querer vencer toda a conversa, a guerra de não conseguir escutar com humildade. Senhor, cura em mim aquilo que ainda responde como se estivesse em combate. Cura a minha mente quando ela interpreta tudo como ameaça. Cura o meu coração quando ele se fecha antes de confiar. Cura minha boca quando ela se apressa em ferir. Cura minha memória quando ela usa o passado para justificar a dureza do presente. Cura minha alma quando ela já não sabe descansar. Cura meu interior quando ele vive sempre em tensão, sempre esperando uma nova dor, sempre pronto para se proteger. Senhor, hoje eu te peço também pelo mundo, pelas nações feridas, pelos povos divididos, pelas famílias que vivem com medo, pelos inocentes que sofrem as consequências de decisões tomadas por corações endurecidos, pelos líderes que precisam escolher o diálogo em vez da ameaça, pelos governantes que têm em suas mãos decisões capazes de aproximar ou destruir. Toca as consciências, Senhor. Derrama luz onde há cegueira. Derrama compaixão onde há frieza. Derrama humildade onde há soberba. Derrama sabedoria onde há confusão. Derrama temor de Deus onde há desejo de poder. Derrama coragem para buscar a paz onde o orgulho tenta manter a guerra. Senhor, que a humanidade não se acostume ao sofrimento, que os nossos olhos não se tornem frios diante da dor, que o coração humano não trate a violência como algo normal,
Que as notícias de conflito não nos façam perder a capacidade de rezar. Que cada dor ouvida nos leve à intercessão. Que cada povo ferido nos leve à compaixão. Que cada ameaça nos leve a pedir tua misericórdia. Que cada sinal de divisão desperte em nós o desejo sincero de conversão. Mas eu também te peço, Senhor, pelas guerras próximas. Aquelas que acontecem dentro das casas, dentro dos casamentos, dentro das famílias, entre pais e filhos, entre irmãos, entre pessoas que se amam, mas já não sabem conversar sem se ferir. Entra nesses lugares, Senhor. Entra nos lares onde a paz foi se apagando aos poucos. Entra nas casas onde há gritos. Entra nas casas onde há silêncio frio. Entra nas casas onde todos estão cansados. Entra nos relacionamentos onde o orgulho tomou espaço demais. Entra onde as palavras viraram armas. Entra onde a falta de perdão virou muro. Entra onde o amor ainda existe, mas está ferido, coberto de cansaço, mágoa e distância. Senhor, traz reconciliação, traz humildade, traz escuta, traz ternura, traz coragem para pedir perdão, traz liberdade para perdoar, traz sabedoria para falar, traz maturidade para calar, quando o silêncio for mais santo que a reação. Traz mansidão, traz cura, traz um novo começo. Senhor, eu te entrego minha própria boca, porque muitas vezes a guerra começa nas palavras. Uma frase dita com dureza, uma resposta atravessada, uma ironia, um tom elevado, uma verdade dita sem amor, uma correção feita sem ternura, uma palavra que poderia ter sido evitada, uma reação que nasce do cansaço e fere quem está perto. Purifica minha boca, Senhor. Ensina-me a falar como alguém que foi tocado pelo Evangelho. Ensina-me a não usar a verdade como arma. Ensina-me a não transformar meu cansaço em agressividade. Ensina-me a não responder no impulso. Ensina-me a não devolver dor com dor. Ensina-me a ser firme sem ser cruel. Ensina-me a ser sincero sem perder a caridade. Senhor, guarda também meus pensamentos, porque muitas vezes eu pareço calmo por fora, mas por dentro estou discutindo, julgando, lembrando, acusando, imaginando, antecipando, sofrendo antes do tempo. Minha mente se torna um campo de batalha, e eu me canso de viver assim. Por isso hoje, eu te entrego os pensamentos repetidos, as conversas internas que me desgastam, as lembranças que eu revivo como se ainda estivessem acontecendo, as acusações que faço contra mim, as suspeitas que crio, os medos que alimento, as preocupações que crescem quando eu deveria descansar em Ti. Lava minha mente, Senhor, organiza meus pensamentos, coloca silêncio onde há ruído, coloca luz onde há confusão, coloca confiança onde há medo, coloca paz onde há guerra. Jesus, hoje eu quero obedecer ao chamado do Evangelho. Quero ser mais parecido contigo. Quero ser menos reativo, menos duro, menos orgulhoso, menos fechado, menos dominado pela ansiedade. Quero ser mais manso, mais humilde, mais paciente, mais capaz de escutar, mais pronto para pedir perdão, mais disposto a perdoar, mais sensível à dor dos outros, mais fiel à tua paz. Senhor, eu sei que isso não acontece apenas com uma emoção. É uma conversão, é um caminho, é uma decisão diária, é uma entrega constante. Por isso eu te peço, começa em mim, começa a tua paz em mim, começa a tua cura em mim, começa a tua reconciliação em mim, começa teu evangelho em mim, começa desarmando tudo aquilo que ainda precisa ser rendido. Se eu tenho alimentado mágoa, mostra-me. Se tenho usado palavras que ferem, corrige-me. Se tenho vivido na defensiva, cura-me. Se tenho confundido força com dureza, ilumina-me. Se tenho pedido paz,
mas sem deixar que tu transformes minhas atitudes. Desperta-me. Se tenho apontado o erro dos outros, sem olhar para minhas próprias guerras interiores, dá-me humildade. Senhor, faz de mim um instrumento da tua paz. Que eu não leve mais tensão onde já há dor. Que eu não leve mais julgamento onde alguém precisa de misericórdia. Que eu não leve mais palavras duras onde alguém já está ferido. Que eu não leve mais desânimo onde alguém precisa de esperança. Que eu não aumente divisões. Que eu não alimente fofocas. Que eu não espalhe medo. Que eu não multiplique violência com a minha forma de falar, pensar ou reagir. Que a minha presença, pouco a pouco, seja mais pacificadora. Que meu olhar carregue mais compaixão. Que minha voz carregue mais equilíbrio. Que minhas decisões carreguem mais evangelho. Senhor, eu te peço por todos os que estão ouvindo esta oração agora. Por aqueles que carregam guerras internas. Por aqueles que vivem ansiosos. Por aqueles que têm medo do futuro. Por aqueles que estão presos a conflitos familiares. Por aqueles que não conseguem descansar. Por aqueles que se sentem em alerta o tempo todo. Por aqueles que foram feridos e agora têm dificuldade de confiar. Por aqueles que querem paz, mas não sabem por onde começar. Visita cada um, toca cada coração, derrama descanso, derrama clareza, derrama coragem, derrama cura, derrama reconciliação. Senhor, entra nas casas agora. Nas casas onde há tensão, nas casas onde falta diálogo, nas casas onde há tristeza escondida, nas casas onde a paz foi roubada por palavras, vícios, medo, orgulho ou cansaço. Entra nos quartos onde alguém chora em silêncio. Entra nas salas onde todos estão juntos, mas distantes por dentro. Entra nas famílias que precisam voltar a se ouvir. Entra nos corações que precisam se abrir. Entra onde há distância. Entra onde há ferida. Entra onde há frieza. Entra onde há necessidade de perdão. Senhor, que esta oração seja uma semente de paz, uma semente de conversão, uma semente de reconciliação, uma semente de evangelho. Que ela não termine apenas como palavras ouvidas, que ela continue trabalhando dentro de nós, que ela nos incomode quando quisermos responder com dureza, que ela nos lembre de respirar antes de ferir, que ela nos recorde de rezar antes de discutir, que ela nos chame de volta quando o orgulho quiser vencer, que ela nos ajude a escolher tua paz em vez da nossa velha maneira de reagir. Senhor, eu quero crer que algo já está sendo tocado, talvez em silêncio, talvez sem que eu saiba explicar, talvez sem uma grande emoção, mas de forma real, porque quando tua paz entra, algo começa a se organizar. Quando teu evangelho toca, algo começa a se converter. Quando tua presença chega, algo começa a descansar. Quando tua misericórdia visita, algo começa a ser curado. E eu recebo isso agora. Recebo tua paz, recebo tua correção, recebo tua luz, recebo tua mansidão, recebo tua direção, recebo tua cura interior. Recebo a graça de ser menos guerra e mais evangelho. Recebo a graça de ser menos orgulho e mais humildade. Recebo a graça de ser menos reação e mais oração. Recebo a graça de ser menos dureza e mais paz. Se esta oração está tocando o seu coração, escreva agora nos comentários: Jesus, desarma meu coração e me dá tua paz. Escreva com fé. Escreva com verdade. Escreva como quem já não quer viver por dentro em estado de guerra. Escreva como quem aceita que Deus comece a paz no lugar mais importante, dentro da alma. Senhor, continua entrando nas áreas da minha vida onde ainda existe resistência. Continua tocando o que eu ainda não consegui entregar por completo.
continua desarmando a minha alma. Continua ensinando o meu coração a escolher a paz antes da reação. Continua me lembrando que o Evangelho não é apenas uma palavra bonita para ser ouvida, mas um caminho para ser vivido. Porque muitas vezes, Senhor, eu peço paz, mas ainda quero vencer discussões. Peço reconciliação, mas ainda guardo argumentos antigos. Peço mansidão, mas ainda respondo com dureza quando me sinto ferido. Peço que o mundo abandone a guerra, mas dentro de mim ainda alimento pequenas batalhas que me roubam a tua presença. Hoje eu reconheço isso diante de ti. Eu preciso ser convertido. Eu preciso ser curado. Eu preciso ser pacificado. Eu preciso deixar que tua palavra alcance não apenas meus lábios, mas minhas reações, meus pensamentos, minhas escolhas e meu jeito de tratar as pessoas. Senhor, coloca tua paz nos meus relacionamentos, naquilo que está quebrado, naquilo que está frio, naquilo que está cansado, naquilo que foi ferido por palavras, naquilo que foi desgastado pelo tempo, naquilo que precisa de perdão, naquilo que precisa de humildade, naquilo que precisa de silêncio santo antes de uma nova conversa. Entra, Senhor, nas famílias divididas, nos lares onde já não há diálogo, nos casamentos feridos, nos filhos distantes, nos irmãos separados, nos pais cansados, nas mães que oram chorando, nos corações que querem amar, mas já não sabem como recomeçar. Derrama tua paz, derrama tua luz, derrama tua reconciliação. Senhor, que o aviso do Papa Leão não seja apenas uma notícia, que seja um chamado para acordar, um chamado para rezar, um chamado para mudar, um chamado para abandonar a frieza espiritual. Um chamado para deixar de planejar palavras de morte, atitudes de morte, decisões de morte, caminhos que destroem a paz. Que cada pessoa que escuta esta oração hoje sinta algo se mover por dentro, que o coração endurecido comece a amolecer, que a mente agitada comece a descansar, que a casa em conflito comece a respirar, que a alma cansada volte a confiar, que a fé adormecida desperte, que o desejo de paz seja maior do que o orgulho de ter razão. Jesus, eu te peço, começa em mim. Antes de mudar o mundo, muda meu coração. Antes de pacificar as nações, pacifica minha alma. Antes de curar as divisões distantes, cura as divisões dentro da minha casa. Antes de eu falar de paz aos outros, ensina-me a viver em paz contigo. Senhor, faz de mim um instrumento da tua paz. Onde eu costumava reagir, ensina-me a rezar. Onde eu costumava acusar, ensina-me a compreender. Onde eu costumava ferir, ensina-me a curar. Onde eu costumava endurecer, ensina-me a permanecer com amor. Onde eu costumava alimentar medo, ensina-me a confiar. Onde eu costumava me fechar, ensina-me a abrir o coração diante de ti. E se ainda houver guerra dentro de mim, Senhor, entra com tua luz. Se ainda houver mágoa, entra com tua misericórdia. Se ainda houver orgulho, entra com tua humildade. Se ainda houver ansiedade, entra com teu descanso. Se ainda houver medo, entra com tua presença. Se ainda houver confusão, entra com tua verdade. Se ainda houver cansaço, entra com tua força. Eu não quero continuar igual. Eu não quero apenas ouvir esta oração. Eu quero ser transformado por ela. Eu quero que algo em mim mude. Eu quero que tua paz encontre espaço real dentro do meu coração. Eu quero que o Evangelho desarme aquilo que o mundo endureceu em mim. Por isso, Senhor, eu repito com fé: começa a tua paz em mim. Começa a tua paz na minha casa. Começa a tua paz na minha família. Começa a tua paz nas minhas palavras. Começa a tua paz nos meus pensamentos. Começa a tua paz nas minhas decisões. Começa a tua paz na minha forma de viver.
E enquanto esta oração continua, eu creio que o céu já está trabalhando. Eu creio que algo está sendo tocado. Eu creio que a paz está entrando em lugares que antes estavam fechados. Eu creio que Deus está desarmando corações. Eu creio que esta mensagem não chegou por acaso. Eu creio que o Senhor está chamando o seu povo à oração, à conversão e à reconciliação. Se você sente isso no coração, escreva nos comentários: Senhor, começa a tua paz em mim. Escreva com fé. Escreva como uma entrega. Escreva como quem aceita ser tocado por Deus ainda hoje. Senhor, eu continuo diante de ti. Não quero sair rápido desta presença. Não quero transformar este momento em apenas mais uma oração ouvida e logo esquecida. Não quero que tu me visites por alguns minutos e depois eu volte exatamente ao mesmo lugar interior de antes. Quero permanecer. Quero ficar. Quero deixar que tua palavra entre mais fundo. Quero deixar que teu evangelho avance onde minha alma ainda resiste. Quero deixar que tua paz toque não apenas a parte visível da minha vida, mas também aquilo que ninguém vê, aquilo que ninguém escuta, aquilo que ninguém percebe, mas que tu conheces perfeitamente. Senhor, nestes dias, quando a voz do Papa Leão chamou o mundo a rejeitar a lógica da guerra e a ouvir o Evangelho com seriedade, eu senti que esse aviso não era apenas para líderes, nações ou notícias distantes. Era também para mim. Era para o meu coração. Era para as guerras que eu alimento em silêncio. Era para as tensões que carrego dentro do peito. Era para o jeito como às vezes me defendo. Me fecho. Me endureço. Respondo mal. Penso demais. Suspeito demais. Carrego demais. Luto demais por dentro sem perceber que já me acostumei com uma vida interior em estado de batalha. E hoje eu não quero mais isso. Hoje eu não quero continuar chamando de normal um coração sempre tenso. Hoje eu não quero continuar chamando de prudência um interior sempre em alerta. Hoje eu não quero continuar chamando de força uma dureza que no fundo nasceu do medo, da dor e do cansaço. Senhor, eu te entrego a guerra escondida na minha mente, a guerra dos pensamentos que não descansam, a guerra das respostas que preparo antes de ouvir, a guerra das conversas que continuo tendo sozinho dentro de mim, a guerra das lembranças que eu revivo como se ainda estivessem acontecendo, a guerra das suspeitas, a guerra das interpretações precipitadas, a guerra das conclusões que tiro sem antes respirar na tua presença, a guerra do medo que me faz imaginar sempre o pior, a guerra da ansiedade que me faz querer controlar aquilo que não está nas minhas mãos, a guerra da culpa que me acusa, a guerra da vergonha que me encolhe, a guerra da autocrítica que me desgasta, a guerra da comparação que rouba minha paz, a guerra de querer corresponder a tudo, resolver tudo, entender tudo, sustentar tudo, como se o mundo inteiro dependesse da minha força. Senhor, desarma essa guerra em mim, desarma a velocidade dos meus pensamentos, desarma o costume de responder antes de escutar, desarma o ciclo da preocupação, desarma a voz interior que me empurra para o cansaço, desarma a ansiedade que me aperta o peito, desarma a tensão que se espalha pelo corpo, desarma a sensação de urgência constante, desarma o medo de descansar. Desarma o orgulho de achar que tudo depende de mim. Desarma o hábito de antecipar sofrimento. Desarma em mim tudo aquilo que não se parece com a paz de Cristo. Senhor, também te entrego as guerras escondidas no meu coração, as mágoas antigas, os ressentimentos que ficaram guardados, as palavras que ouvi e nunca esqueci, as decepções que ainda me fazem reagir,
as perdas que me deixaram mais duro, as ausências que me ensinaram a me proteger demais, as feridas que eu fui empurrando para dentro para continuar funcionando, as dores que eu espiritualizei rápido demais, sem realmente colocá-las diante de ti, as lembranças que ainda me apertam quando voltam, os nomes que ainda pesam, as histórias que eu ainda não consegui reorganizar por dentro, os momentos em que me senti traído, os momentos em que me senti abandonado, os momentos em que me senti diminuído, os momentos em que me senti sozinho em meio a tanta gente, os momentos em que eu precisei ser forte e fui me tornando rígido sem perceber. Senhor, entra nesses lugares, entra nessas memórias, entra nessas feridas, entra nessas reações, entra nesses mecanismos interiores que construí para não sofrer de novo. Entra nesse modo de sobrevivência que já não me protege, apenas me afasta da tua paz. Entra com teu amor, entra com tua luz, entra com tua verdade, entra com tua misericórdia, entra sem me esmagar, entra sem violência, entra com a delicadeza do Deus que conhece a fragilidade humana e não humilha quem está cansado. Entra com o toque de Cristo, que não apaga o pavio que fumega, mas sopra ternura até que a chama renasça. Senhor, eu te entrego também a guerra das palavras, porque muitas vezes a destruição não começa com gestos grandes, começa com frases pequenas, com tons duros, com respostas secas, com ironias, com humilhações disfarçadas de sinceridade, com silêncios usados para ferir, com indiferenças que castigam, com pressa para reagir e pouca disposição para compreender. Eu te entrego, Senhor, as vezes em que minha boca não foi instrumento de paz, as vezes em que falei sem mansidão, as vezes em que usei a verdade sem caridade, as vezes em que transformei cansaço em aspereza, as vezes em que fiz do meu sofrimento uma justificativa para ferir quem estava perto, as vezes em que tentei ganhar uma discussão e perdi a delicadeza, as vezes em que usei palavras como escudo, espada ou muro. Purifica minha boca, Senhor. Purifica meu tom. Purifica meu jeito de responder. Purifica a intenção com que eu falo. Purifica minha forma de corrigir. Purifica minha maneira de dizer a verdade. Purifica minha necessidade de ter a última palavra. Purifica a pressa com que julgo. Purifica a dureza com que às vezes nomeio as falhas dos outros e a indulgência com que trato as minhas. Ensina-me a falar com firmeza, sem perder a ternura. Ensina-me a falar com clareza, sem perder a caridade. Ensina-me a ficar em silêncio quando o meu coração ainda não estiver pacificado. Ensina-me a esperar antes de responder. Ensina-me a respirar antes de falar. Ensina-me a lembrar do Evangelho antes de soltar qualquer frase que depois eu precisarei lamentar. Senhor, eu te entrego as guerras da minha casa, as tensões da minha família, as conversas difíceis, as relações cansadas, as feridas que se repetem, os temas que ninguém toca, os orgulhos que permanecem sentados à mesa, os silêncios frios, as mágoas acumuladas, a distância entre pessoas que se amam, mas não conseguem mais se ouvir sem dor, as reações que já viraram costume, as palavras que todos conhecem e todos temem, as discussões que sempre voltam ao mesmo lugar, as incompreensões que foram se transformando em desgaste, as diferenças que deixaram de ser apenas diferenças e começaram a se tornar muros. Entra na minha casa, Senhor. Entra onde a paz foi se apagando aos poucos. Entra onde há exaustão emocional. Entra onde as pessoas continuam juntas, mas por dentro estão distantes. Entra onde o amor existe, mas está coberto de feridas. Entra onde há necessidade de perdão.
Entra onde há necessidade de humildade. Entra onde há necessidade de recomeço. Entra onde há necessidade de escuta. Entra onde há necessidade de um abraço. Entra onde todos já estão cansados de lutar, mas ainda não sabem como parar. Entra, Senhor. Desarma nossa casa. Desarma nossas reações. Desarma nossos tons. Desarma nossos orgulhos. Desarma aquilo que se instalou entre nós e está roubando a paz que tu queres derramar. Senhor, eu te peço pelos lares do mundo inteiro, pelas casas onde se grita, pelas casas onde já nem se grita mais, mas se vive em gelo, pelas casas onde a violência se tornou rotina, pelas casas onde as crianças aprendem cedo demais o que é medo, pelas casas onde a ausência de afeto vai secando a alma de quem cresce ali, pelas casas onde a mesa perdeu a conversa, pelas casas onde o cansaço venceu a delicadeza, pelas casas onde ninguém se sente realmente ouvido, pelas casas onde a falta de paz virou parte do ambiente. Sopra tua presença sobre esses lugares, Senhor. Sopra reconciliação, sopra ternura, sopra escuta, sopra verdade, sopra consolo, sopra humildade, sopra um novo começo. Senhor, eu te peço também pelos líderes do mundo, por aqueles que falam em nome de povos, por aqueles que têm poder de escolher caminhos, por aqueles que podem empurrar multidões para a paz ou para a destruição. Toca suas consciências, abala a dureza, faz tremer a soberba, desarma a ambição, desarma a sede de controle, desarma a frieza de quem consegue planejar dor sem olhar o rosto das vítimas, desarma o cálculo sem compaixão, desarma a ilusão de que a força bruta traz futuro, desarma a mentira de que a destruição é solução. Desarma, Senhor, toda lógica de morte, derrama lucidez, derrama temor de Deus, derrama responsabilidade moral, derrama sabedoria, derrama coragem para o diálogo, derrama horror santo ao sofrimento injusto, derrama compaixão diante da fragilidade humana, derrama verdade, derrama paz. Senhor, não permitas que o mundo se acostume à guerra, não permitas que as pessoas olhem para a dor dos povos e apenas passem para a próxima notícia. Não permitas que a compaixão morra em nós. Não permitas que a indiferença se torne normal. Não permitas que nos anestesiemos diante do sofrimento. Não permitas que a rotina apague o escândalo santo que deveríamos sentir diante da destruição da vida humana. Faz-nos um povo que ora, um povo que intercede, um povo que ainda chora pelo sofrimento dos outros, um povo que não banaliza a violência, um povo que escuta o Evangelho e leva essa escuta para dentro das próprias escolhas. Senhor, hoje eu quero te pedir uma conversão concreta, uma conversão real, uma conversão que toque minhas atitudes, que toque meu jeito de falar, que toque meu jeito de pensar, que toque minha forma de lembrar, que toque minha forma de me defender, que toque meu modo de reagir quando sou contrariado, que toque minha maneira de tratar os que estão mais perto, que toque meu orgulho escondido, que toque o hábito de justificar a própria dureza, que toque aquilo que em mim já se acostumou a viver longe da delicadeza do teu espírito. Converte-me, Senhor, converte meu coração antes que eu tente corrigir o coração dos outros. Converte minha boca antes que eu deseje silenciar a dureza alheia. Converte minha casa antes que eu fale da paz do mundo como algo distante. Converte minhas intenções. Converte minhas leituras precipitadas da realidade. Converte a forma como eu escuto quem discorda de mim. Converte meu jeito de lembrar de quem me feriu. Converte minhas noites de ansiedade. Converte meus mecanismos de defesa. Converte meu interior inteiro, até que eu já não reconheça
como normal aquilo que não combina com o Evangelho. Senhor, eu te peço pelas pessoas que vivem uma guerra invisível, aquelas que parecem bem, aquelas que seguem trabalhando, aquelas que continuam sorrindo, aquelas que cumprem responsabilidades, aquelas que ajudam os outros, mas que por dentro estão em combate constante. Pessoas com a mente acelerada, pessoas com o coração apertado, pessoas com o corpo cansado, pessoas com a alma tensa, pessoas que dormem pouco porque os pensamentos não descansam, pessoas que já não sabem como relaxar, pessoas que vivem em alerta, pessoas que carregam medo, pessoas que carregam feridas antigas, pessoas que carregam culpas, pessoas que carregam traumas, decepções, pressões e um cansaço que ninguém vê. Vai até elas, Senhor. Entra na mente delas. Entra nas noites delas. Entra nos quartos silenciosos. Entra nos momentos em que ninguém percebe que a alma está quase desabando. Entra nas crises escondidas. Entra na ansiedade que se instalou. Entra no medo que se tornou hábito. Entra na rigidez que nasceu da dor. Entra na autocrítica que machuca. Entra no sistema interior que já não sabe desligar. E derrama paz. Paz no pensamento. Paz na respiração. Paz no peito. Paz no corpo. Paz no sono. Paz nas emoções. Paz na memória. Paz no futuro que assusta. Paz no hoje que pesa. Senhor, faz de mim um instrumento da tua paz. Não apenas alguém que gosta de ouvir sobre paz. Não apenas alguém que admira a ideia da paz. Faz de mim alguém que a semeia, alguém que a protege, alguém que a escolhe, alguém que a vive. Onde eu costumava reagir, ensina-me a rezar. Onde eu costumava ferir, ensina-me a curar. Onde eu costumava acusar, ensina-me a compreender. Onde eu costumava alimentar divisão, ensina-me a construir pontes. Onde eu costumava ser rápido para falar, ensina-me a ser paciente para escutar. Onde eu costumava ser rígido, ensina-me mansidão. Onde eu costumava ceder ao orgulho, ensina-me humildade. Onde eu costumava chamar dureza de sinceridade, ensina-me a unir verdade e caridade. Onde eu costumava viver em tensão, ensina-me confiança. Senhor, eu quero que a tua paz fique, que ela não seja apenas um momento de oração bonito, que ela não desapareça assim que eu voltar à rotina, que ela não se dissolva na primeira contrariedade, que ela não seja esquecida na primeira conversa difícil, que ela não fuja de mim quando o medo tentar voltar. Guarda em mim aquilo que estás fazendo agora. Sela em mim aquilo que estás tocando. Protege em mim aquilo que começou a ser desarmado. Sustenta a paz que estás derramando. Faz-me lembrar desta oração quando eu quiser responder rápido demais. Faz-me lembrar desta oração quando o orgulho tentar se levantar. Faz-me lembrar desta oração quando o medo quiser mandar. Faz-me lembrar desta oração quando a ansiedade quiser me empurrar para a velha lógica da guerra interior. Recorda-me, Senhor, que eu te pedi paz. Recorda-me que eu te pedi conversão. Recorda-me que eu te pedi um coração mais evangélico. Recorda-me que não posso sair daqui e continuar vivendo do mesmo jeito. Senhor, eu consagro a ti minha mente, consagro a ti minha boca, consagro a ti minhas reações, consagro a ti meus vínculos, consagro a ti minha casa, consagro a ti minha família, consagro a ti meus dias, consagro a ti minhas noites, consagro a ti minhas memórias, consagro a ti meu futuro, consagro a ti minhas tensões, consagro a ti meus medos, consagro a ti minha necessidade de controle, consagro a ti meu orgulho, consagro a ti meus ressentimentos, consagro a ti minhas preocupações, consagro a ti tudo o que ainda não se parece com a paz de Cristo. E eu te peço,
Transforma. Transforma sem pressa, mas transforma profundamente. Transforma sem violência, mas transforma de verdade. Transforma meu interior. Transforma minha forma de viver. Transforma a atmosfera da minha casa. Transforma meus relacionamentos. Transforma meu jeito de escutar. Transforma meu jeito de responder. Transforma a forma como eu olho o sofrimento do mundo. Transforma minha consciência. Transforma meu coração até que a tua paz deixe de ser um desejo distante e se torne uma presença real, firme e reconhecível em mim. Senhor, eu quero crer que algo já está acontecendo. Talvez ainda em silêncio, talvez ainda de forma discreta, talvez ainda sem grandes sinais exteriores, mas real, santo, profundo. Porque quando tu entras, algo começa a se aquietar. Quando teu evangelho toca, algo começa a se corrigir. Quando tua presença visita, algo começa a respirar de outro modo. Quando tua paz entra, a guerra interior perde força. Quando tua misericórdia se aproxima, o coração aprende outra vez a descansar. E eu recebo isso. Recebo tua paz. Recebo tua correção. Recebo tua mansidão. Recebo tua luz. Recebo tua presença. Recebo tua graça de viver menos no impulso e mais na oração. Recebo tua graça de viver menos na dureza e mais na escuta. Recebo tua graça de viver menos na defesa e mais na confiança. Recebo tua graça de viver menos na lógica do mundo e mais no Evangelho de Cristo. Se esta oração está alcançando a sua alma, escreva agora nos comentários: Senhor, faz de mim um instrumento da tua paz. Escreva com fé. Escreva com verdade. Escreva como quem deseja ser mudado por dentro. Escreva como quem aceita que Deus está começando a paz exatamente no lugar onde ela mais precisa nascer, no coração. E agora, Senhor, neste momento final da oração, eu me coloco diante de Ti com toda a sinceridade da minha alma. Não quero terminar este tempo sagrado apenas com palavras bonitas. Não quero sair daqui levando o mesmo peso, a mesma tensão, a mesma pressa, a mesma dureza e a mesma guerra escondida dentro de mim. Eu quero sair diferente. Eu quero sair mais pacificado. Eu quero sair mais rendido ao Evangelho. Eu quero sair com o coração menos armado e mais aberto para a Tua presença. Senhor, hoje eu ouvi este chamado à paz. Um chamado que não é apenas para os governantes, não é apenas para as nações, não é apenas para os lugares distantes onde há conflitos visíveis, é também para mim, é para minha casa, é para minha família, é para minhas palavras, é para meus pensamentos, é para minhas reações, é para o modo como trato quem está perto, é para o modo como respondo quando estou cansado, é para o modo como carrego feridas antigas, é para o modo como eu permito que a ansiedade, o orgulho, o medo e a mágoa ocupem espaço dentro do meu coração. Senhor, começa a Tua paz em mim. Começa a Tua paz onde eu ainda sou duro. Começa a Tua paz onde eu ainda reajo com pressa. Começa a Tua paz onde eu ainda tenho dificuldade de perdoar. Começa a Tua paz onde minha memória ainda guarda dor. Começa a Tua paz onde minha boca precisa ser purificada. Começa a Tua paz onde meus pensamentos se tornam um campo de batalha. Começa a Tua paz onde a preocupação me aperta o peito. Começa a Tua paz onde eu ainda tento controlar tudo sozinho. Começa a Tua paz onde eu ainda vivo em alerta, como se a qualquer momento algo fosse me ferir de novo. Jesus, Príncipe da Paz, desarma meu coração. Desarma minha necessidade de vencer discussões. Desarma minha vontade de ter sempre a última palavra. Desarma minha pressa em julgar. Desarma minhas respostas atravessadas. Desarma o tom duro da minha voz.
Desarma o orgulho que me impede de pedir perdão. Desarma o medo que me faz fechar portas antes mesmo de escutar. Desarma o ressentimento que tenta justificar minha frieza. Desarma tudo aquilo que em mim ainda não se parece contigo. Senhor, eu te entrego minha casa. Entra onde há tensão. Entra onde há silêncio frio. Entra onde há palavras que feriram. Entra onde há cansaço acumulado. Entra onde há distância entre pessoas que se amam. Entra onde o orgulho cresceu. Entra onde a paciência acabou. Entra onde todos querem ser compreendidos, mas poucos conseguem ouvir. Entra onde o amor ainda existe, mas está coberto por mágoas, decepções e desgaste. Traz reconciliação, traz ternura, traz humildade, traz escuta, traz perdão, traz um recomeço que venha de ti. Senhor, eu também te entrego o mundo, te entrego os povos feridos, te entrego as famílias que vivem com medo, te entrego os inocentes que sofrem por decisões que não tomaram, te entrego as crianças assustadas, te entrego os idosos abandonados, te entrego as mães que choram, te entrego os pais desesperados, te entrego todos os que perderam casa, segurança, descanso e esperança. Passa, Senhor, sobre a humanidade ferida. Passa sobre os lugares onde a violência parece ter tomado conta. Passa sobre as nações divididas. Passa sobre os corações endurecidos. Passa sobre os líderes que precisam de sabedoria. Passa sobre quem tem poder de escolher a paz, mas ainda insiste na lógica da destruição. Senhor, toca as consciências. Derrama luz onde há cegueira. Derrama compaixão onde há frieza. Derrama humildade onde há soberba. Derrama temor de Deus onde há desejo de domínio. Derrama coragem para dialogar. Derrama sabedoria para recuar antes que a dor se multiplique. Derrama misericórdia sobre este mundo cansado de tanta ameaça, tanta divisão, tanto medo e tanta morte. Mas hoje, Senhor, eu não quero apenas apontar para fora. Eu também olho para dentro, porque sei que toda paz verdadeira começa em um coração convertido. E eu preciso de conversão. Preciso que tu mudes meu jeito de pensar. Preciso que tu mudes meu jeito de falar. Preciso que tu mudes meu jeito de reagir. Preciso que tu mudes minha forma de lembrar o passado. Preciso que tu mudes minha maneira de lidar com as feridas. Preciso que tu mudes minha relação com o medo, com o controle, com a ansiedade e com o orgulho. Senhor, faz de mim um instrumento da tua paz. Onde eu costumava levar tensão, que eu leve serenidade. Onde eu costumava responder com dureza, que eu leve mansidão. Onde eu costumava alimentar mágoa, que eu escolha entregar. Onde eu costumava julgar depressa, que eu aprenda a compreender. Onde eu costumava aumentar a divisão, que eu ajude a construir pontes. Onde eu costumava falar sem pensar, que eu aprenda a calar em oração. Onde eu costumava reagir por impulso, que eu respire na tua presença antes de agir. Senhor, guarda minha boca. Que minhas palavras não sejam armas. Que minhas frases não destruam, que meu tom não humilhe, que minha sinceridade não perca a caridade, que minha correção não seja agressão, que minha verdade não seja usada para ferir, que eu saiba falar quando for preciso, que eu saiba calar quando for santo, que eu saiba pedir perdão quando errar, que eu saiba abençoar mais do que criticar, que eu saiba semear paz até nas conversas difíceis. Guarda também minha mente, Senhor, porque tantas vezes minha mente se cansa antes mesmo do dia terminar. Tantas vezes eu sofro por coisas que ainda não aconteceram. Tantas vezes eu imagino respostas, conflitos, perdas, perigos e cenários que roubam a minha paz. Tantas vezes eu continuo discutindo por dentro com pessoas que nem estão diante de mim. Tantas vezes
Eu revivo dores antigas, como se elas ainda estivessem acontecendo. Lava minha mente. Acalma meus pensamentos. Coloca ordem onde há ruído. Coloca luz onde há confusão. Coloca confiança onde há medo. Coloca descanso onde há batalha. Senhor, eu recebo tua paz agora. Recebo tua paz na respiração. Recebo tua paz no peito. Recebo tua paz nos pensamentos. Recebo tua paz nas lembranças. Recebo tua paz nas preocupações. Recebo tua paz nas relações. Recebo tua paz nos lugares onde antes havia tensão. Recebo tua paz não como fuga da realidade, mas como presença tua dentro da realidade. Recebo tua paz não porque tudo está resolvido, mas porque tu estás comigo. Recebo tua paz não porque eu sou forte, mas porque tua graça me sustenta. Senhor, que esta oração não termine em mim quando o vídeo acabar. Que ela continue trabalhando no meu interior. Que ela me incomode quando eu quiser responder com dureza. Que ela me lembre de rezar antes de discutir. Que ela me faça respirar antes de ferir. Que ela me chame de volta quando o orgulho quiser dominar. Que ela me ajude a escolher a paz nas pequenas coisas, nas mensagens que respondo, nas conversas que tenho, nas lembranças que alimento, nas decisões que tomo, nos silêncios que guardo, nas palavras que deixo sair da minha boca. Senhor, eu consagro a Ti minha vida, consagro minha casa, consagro minha família, consagro minhas relações, consagro minhas dores, consagro minhas reações, consagro minha voz, consagro meus pensamentos, consagro meu futuro, consagro tudo aquilo que ainda precisa ser desarmado pela Tua paz e declaro com fé: a guerra não terá a última palavra dentro de mim, o medo não terá a última palavra, a ansiedade não terá a última palavra, o orgulho não terá a última palavra, a mágoa não terá a última palavra, a dureza não terá a última palavra. A palavra final pertence a Cristo. A paz final vem de Cristo. A cura final vem de Cristo. A direção final vem de Cristo. Jesus, começa a tua paz em mim. Jesus, começa a tua paz na minha casa. Jesus, começa a tua paz na minha família. Jesus, começa a tua paz nos meus pensamentos. Jesus, começa a tua paz nas minhas palavras. Jesus, começa a tua paz nas minhas decisões. Jesus, começa a tua paz no mundo inteiro. Eu creio que algo está sendo tocado. Eu creio que algo está sendo desarmado. Eu creio que algo está sendo curado. Eu creio que tua paz está entrando onde antes havia guerra. Eu creio que o Evangelho está alcançando lugares profundos do meu coração. Eu creio que esta oração não chegou por acaso. Eu creio que o Senhor está chamando seu povo à paz, à conversão e à reconciliação. Obrigado, Senhor, porque Tu ainda falas. Obrigado porque Tu ainda chamas. Obrigado porque Tu ainda corriges com amor. Obrigado porque Tu ainda pacificas corações cansados. Obrigado porque Tu ainda podes transformar um mundo ferido, começando por almas que se deixam tocar. Obrigado porque Tua paz é maior do que o caos. Obrigado porque Tua presença é maior do que o medo. Obrigado porque Teu Evangelho é mais forte do que toda lógica de destruição. E agora, com o coração mais rendido, eu repito diante de Ti: Senhor, faz de mim um instrumento da Tua paz. Senhor, desarma meu coração. Senhor, guarda minha boca. Senhor, acalma minha mente. Senhor, cura minha casa. Senhor, visita o mundo. Senhor, começa a Tua paz em mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, escreva nos comentários: Amém. E se você deseja responder ao chamado de Deus pela paz, escreva também: Senhor, começa a Tua paz em mim.